Uma oração pode ser uma arma? Parece uma ideia estranha, né? Mas nesta análise a gente vai mergulhar na história para entender como o rosário, para muitos, não foi só um ato de devoção. Ele foi visto como uma força espiritual real que, segundo a tradição, chegou a mudar o rumo de batalhas e de grandes conflitos ideológicos. Olha, essa citação aqui já vai direto ao ponto. Ela estabelece a metáfora principal que a gente vai explorar. O rosário não é só um objeto de oração, mas uma verdadeira arma para uma batalha que vai muito além do que a gente pode ver, uma batalha travada no plano espiritual. Ok, primeiro, vamos entender o contexto por trás dessa ideia. Como assim uma oração se tornou uma arma? Vamos dar uma olhada em momentos bem específicos da história em que essa arma espiritual foi considerada, decisiva. O conceito-chave aqui é o de guerra espiritual. Pensa bem, para uma oração ser uma arma, tem que existir uma batalha, certo? E dentro dessa visão de mundo, essa batalha é constante, é invisível e acontece o tempo todo entre as forças do bem e do mal. E como essa arma foi criada, então? O rosário, na verdade, surgiu de uma forma bem prática. Era um jeito dos leigos, que muitas vezes não sabiam ler, participarem da oração dos monges. Os monges rezavam 150 salmos e os leigos rezavam 150 ave-marias. Era tipo o saltério dos leigos. Cada oração era como uma rosa entregue a Maria, formando uma coroa espiritual. Uma ferramenta de meditação que, como a gente vai ver, ganhou uma outra dimensão. Agora, vamos avançar no tempo para o nosso primeiro grande campo de batalha histórico, a Batalha de Lepanto. A gente está falando de um conflito naval, lá no século XVI, que foi uma ameaça gigantesca para a cristandade ocidental daquela época. Essa linha do tempo é muito reveladora. O Papa da época, Pio V, era da ordem dos dominicanos, justamente os maiores promotores do rosário. Então, quando ele se viu diante de uma frota otomana que parecia invencível, a principal arma dele não foi só militar. Ele convocou toda a cristandade para uma campanha de oração em massa com o rosário. E aqui a gente viu o contraste fundamental. De um lado, o poderio militar, navios, canhões, soldados em menor número. Do outro, uma força invisível, mas que, na visão da fé, era tão ou mais decisiva. Um continente inteiro mobilizado em oração, empunhando o rosário como arma. O resultado foi surpreendente. A vitória cristã foi tão decisiva e tão inesperada que o Papa Pio V não teve a menor dúvida. Ele atribuiu aquilo à intercessão de Maria, alcançada pela campanha massiva de oração do rosário. Foi ali que a reputação do rosário como uma arma poderosa se consolidou de vez na história. Agora, a gente dá um salto enorme no tempo. Lá para o século XX, o campo de batalha muda completamente. A luta não é mais com navios no mar. Ela se torna uma guerra de ideologias. E aí entra em cena o que, na perspectiva da fé, foi o próximo grande desafio espiritual: o avanço do comunismo. Essa profecia, relatada pelos videntes de Fátima, é a chave de tudo. Ela enquadra o conflito que estava por vir não só como uma luta política, mas, na visão da fé, como cumprimento de um aviso divino. Imagina só, 3 crianças, analfabetas, falando sobre a Rússia em 1917, exatamente o ano da Revolução Russa. Então, o ponto crucial é: o que seriam esses erros? A interpretação que prevaleceu foi a de que se tratava da ideologia comunista, com seu materialismo e a perseguição sistemática da religião. A fé passou a ser vista como uma inimiga que precisava ser eliminada. Mas antes que essa perseguição ideológica se espalhasse de vez, a ameaça comunista foi confrontada diretamente, num campo de batalha real. Vamos para a Polônia, em agosto de 1920, para a Batalha de Varsóvia, um evento que ficou conhecido como o Milagre do Vístula. O cenário era simplesmente desesperador. O recém-formado Exército Vermelho Soviético parecia uma força da natureza imparável. Enquanto os soldados se preparavam para o pior, a nação polonesa se uniu em oração. Padres foram para as linhas de frente não com rifles, mas com o rosário na mão. E então, o inacreditável aconteceu. Relatos da época descrevem a Virgem Maria aparecendo no céu e as forças soviéticas, antes tão confiantes, entraram em pânico e simplesmente fugiram em desordem. A vitória foi considerada um verdadeiro milagre. A vitória no Vístula foi um momento que salvou a Polônia, mas a batalha ideológica nossa estava longe de terminar. Por décadas, sob o regime comunista, a fé foi forçada a viver na clandestinidade. A resistência continuou, com missas secretas, ensinamentos passados no sussurro
e mártires como o bispo Velikovsky, que foi torturado por causa da sua fé. Que frase forte, hein? Ela resume perfeitamente essa crença na eficácia da oração. Dentro dessa visão de mundo, a simples recitação da Ave Maria não é só uma prece, é um ato de poder espiritual, uma afirmação que ecoa contra as forças do mal. Então, o que fica bem claro é que, dentro dessa tradição de fé, o rosário não é só uma lembrança de vitórias do passado. Ele é visto como uma ferramenta viva, presente e poderosa para as batalhas espirituais de hoje, sejam elas quais forem. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Independentemente da crença de cada um, a história mostra que a convicção numa batalha invisível motivou ações muito concretas no mundo visível. Qual é, então, o verdadeiro impacto dessa dimensão da fé nos rumos da história? Fica aí reflexão.